O Jornal do Meio-Dia está de volta e neste domingo, dia 27, acontece o segundo turno das eleições municipais. Aqui em Cuiabá, além das câmeras de monitoramento do programa Vigia Mais, cerca de 500 agentes vão reforçar a segurança nos locais de votação. E é para falar sobre os últimos preparativos para o segundo turno, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Mauro Sérgio Rodrigues. Boa tarde, diretor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade aqui de estar falando um pouquinho dessa reta final das eleições. Diretor, qual a preocupação aí da Justiça Eleitoral com este segundo turno, com a votação do segundo turno aqui em Cuiabá? Sim, nós já fizemos... O foco é mais no quê? Nós já fizemos um balanço, entre o primeiro e o segundo turno. Então, para falar um pouco de número, Cuiabá nós temos um número total aí de 445 mil eleitores, lembrando que no primeiro turno mais de 100 mil não votaram nas eleições do primeiro turno, o que deu aí cerca de 22,9% do nosso eleitorado que não votou. Tem uma leitura do TRE sobre os motivos em dessa 2020, que a gente sempre gosta de comparar eleição municipal com eleição municipal, eleição geral com eleição geral. Em 2020, que foi a última eleição, apesar daquele momento de plena pandemia, que a nossa preocupação era a vida de todos, então naquele momento, em 2020, só para a gente ter noção, foi muito próximo desse número, deu cerca de 22,5%, de abstenção, e agora, em 2024, 22,9%. Agora, historicamente, a gente estava conversando aqui, porque essa eleição a gente tem tido algumas surpresas em relação a números, mas historicamente a tendência para o segundo turno sempre foi maior o número de abstenção. Então, pode ser que, primeiro, quero fazer a seguinte pergunta. Quem não votou no primeiro, se absteve, pode votar agora? E mesmo assim a tendência é que as pessoas deixem de votar? Sim, pode e deve. Então, em termos de legislação eleitoral, legislação brasileira, cada turno é considerado uma eleição. São coisas independentes. Então, quem não pôde votar ali no primeiro turno, deve votar, até por seguinte aspecto, não só de eleição, Se a gente for para outros campos da nossa vida civil cotidiana, se eu não tiver votado e nem justificado por 3 eleições consecutivas, ou 3 turnos consecutivos, fatalmente o meu título vai ser cancelado. Com o meu título cancelado, eu vou ter problema com o meu CPF. Se eu estiver participando de algum concurso, eu não vou poder tomar posse em concurso público, passaporte, enfim. São várias consequências que ele vai sofrer se o seu título estiver cancelado. Diretor, mentira, desinformação e fake news. Qual o balanço que a Justiça Eleitoral de Mato Grosso faz sobre as eleições, principalmente a de Cuiabá? Sim, Lúcio, é bom tocar nesse assunto realmente. Comparado com a última eleição, de 2022, foi muito melhor, foi muito mais tranquilo. E não falo só pelo tribunal. A gente teve reuniões, inclusive semana passada, com todos os atores. Talvez porque nessa eleição não tinha aquela narrativa mentirosa de fraude na urna eletrônica. Exato. Isso deve ter contribuído. Também. Mas assim, nós tivemos reuniões semana passada com Polícia Federal, com Polícia Rodoviária Federal, com a PM, enfim, com vários atores, que a gente tem as parcerias, a gente não pode fazer a eleição sozinho. E na avaliação de todos foi muito mais tranquilo. Lógico, tivemos problemas? Tivemos, com certeza. Agora, eleição é uma ação, uma coisa muito grande. No Brasil todo a gente está falando aí de 155 milhões de pessoas que saem das suas casas, votam e no mesmo dia ali a gente tem a apuração e totalização. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, foi bem mais tranquilo do que a última eleição. E só para relembrar o eleitor, quem não votou no primeiro turno deve votar neste segundo.
Quais são os documentos, doutor? E além disso, também os horários. Tem muita gente que se confundiu. Sim, o bom está atento em relação a isso. Então, repetindo, no mesmo horário do primeiro turno, das 7 às 16 horas, né, aqui em todas as sessões. Nós temos aqui em Cuiabá 158 locais de votação. Então, quem votou já sabe, né, especificamente ali qual que é o seu local, qual que é a sua sessão eleitoral. Das 7 às 16 horas, leva algum documento de identidade oficial com fotografia, de preferência o aplicativo e-título. Né, com o aplicativo e-título. Mas quem não tiver o e-título baixado... Pode ser com qualquer documentação, o CNH, carteira de identidade. Mas esse título não dá para baixar no dia, certo? Exatamente. A gente sugere que até sexta-feira ou no máximo sábado baixe esse aplicativo, porque com esse aplicativo também ele tem um sistema georreferenciado e dali, se eu tiver em algum outro domicílio, automaticamente ele vai reconhecer que eu estou fora. Então, do aplicativo mesmo, você pode já fazer a sua justificativa. Mas baixar até sexta-feira. Até sexta-feira. Diretor, no primeiro turno, a propaganda eleitoral foi até a quinta-feira que antecedeu o domingo de votação. No segundo turno agora é a mesma coisa ou não? Sim, o calendário estabelece algumas mudanças, até porque entre o primeiro e o segundo turno o prazo é bem reduzido. Né? Então, hoje, quinta-feira, nós encerramos o prazo para eventuais comícios. Né? Então, comício até hoje, quinta-feira. Carreata pode. Amanhã, rádio e TV. Né? Encerra amanhã. Encerramos amanhã e debate também, encerramos amanhã, sexta-feira. E sábado é o último dia, eventualmente, para caminhada, carreata, passeata, respeitado ali o horário até as 22 horas. Haverá um trecho ali da Avenida do CPA, para quem mora na região, que abrange a área em frente ao Tribunal Regional Eleitoral, que vai ser interditado. Explica para a população se haverá um desvio, por que também dessa interdição, até para quem for votar ficar em alerta. Sim, bem lembrado. Como foi no primeiro turno, a totalização dos resultados em Cuiabá também será no TRE, ali na Avenida do CPA. Então, por questão de segurança, né, e por questão de visar a acessibilidade mais rápida dos nossos servidores, colaboradores, juízes, advogados, próprios candidatos, a imprensa em geral, né? Então, se eu tiver que levar a urna eletrônica ali na hora para ser apurado, enfim, ali do trevo, ali do próximo ao tribunal, ali da Morada do Ouro, né? Da Morada do Ouro até a Justiça Federal, o TRE fica no meio, ali próximo ao Parque Okamura, esse trecho será interditado das 18 horas do sábado até o final da totalização do domingo, mas apenas esse trecho. E qual que é o prazo para encerrar para o resultado do segundo turno? A gente sempre não gosta muito de divulgar, até para não ficar uma pressão em nós mesmos. Mas assim, a gente tem trabalhado muito, reunido com toda a equipe. Aqui são 4 juízes, né, na capital. Nós temos algumas localidades, digamos, qualificadas como zona rural, como Aguaçu, Distrito da Guia, Sucuri, enfim. Nesses locais, inclusive, a gente vai transmitir via satélite para o TRE, visando maior agilidade. Então, em princípio, até às 18 horas de domingo, teremos a divulgação do candidato a prefeito eleito de Cuiabá. Diretor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e sucesso no domingo para a Justiça Eleitoral. Obrigado, nós que agradecemos e sempre à disposição. Nós vamos